Pode ser que eu permita, pode ser que eu não permita. Ah, permitiu. Isso! Time! Começou a aula. Tudo bem, pessoas? Então, vamos lá. Agora o bicho vai pegar, tá? Ai, meu Deus do céu. Eu já falei que o Wi-Fi aqui é uma merda. Enfim, continuando. Como vocês sabem, né, eu sou o tio Everton. Minha formação sou físico, mas a minha formação é na área de materiais, né, mestrado, doutorado, pós-doc, aquelas coisas todas que todo professor tem que ter mesmo. A gente não pode escapar disso, senão a gente fica desempregado, né? Então, relaxa aí. Sabendo disso, né, nós vamos estudar sistemas estruturais. A minha intenção, como é uma turma de arquitetura, focar muito nos conceitos arquitetônicos, então eu preciso de um feedback de vocês, para experiência, para quem viu alguma coisa, projetou alguma coisa, idealizou algo interessante, enfim, vivenciou algo, traz para o tio Everton mata no peito e a gente desenvolve a matéria a partir daí, tá? Por exemplo, eu acredito, deve ter alunos reprovados nessa turma, mas provavelmente não comigo, eu acredito que não. Porque para se reprovar comigo, tem que ter muito ódio no coração, ser muito autodestrutivo, né? E abandonar. Porque eu faço de tudo, eu sou chato. Às vezes eu chego a ligar para o aluno, perguntando, né? Por que aconteceu tal coisa, eu chego a ser chato. Então, você não tem problema com relação a isso. Tá? Esse primeiro momento, deixa eu só explicar o que acontece no geral. Então, o que acontece? É natural, com o tempo, vocês vão perceber que eu não sou neurótico com nada. Eu tenho uma facilidade, né, de atender ou responder muitas perguntas pelo WhatsApp. Eu não tenho neurótico, não sou neurótico com relação a isso, tá? Fiquem tranquilos, eu não sou neurótico com relação a isso. Então, tô com um problema em tal coisa, tô com uma situação assim assado. Você pode falar pelo privado, não precisa falar no grupo. Mas caso seja alguma coisa muito geral, tipo, professor, na questão 2, eu tô achando tal resultado. É isso mesmo? Aí o que eu vou fazer? Poxa, isso não é uma resposta pessoal, é uma resposta que provavelmente vai ajudar todos os coleguinhas do grupo. E aí eu devo responder lá no grupo. Aí tem gente que dói o coração, né? Fica assim, poxa, eu perguntei para ele, tá falando para todo mundo, cara. Como assim tá falando para todo mundo? Que isso, gente? Que pessoa chata é essa? Eu sou egoísta, eu quero só para minha informação. Esse canalha bota lá no grupo, que absurdo, que falta de egoísmo da parte dele, né? Então, assim, se for alguma coisa geral, tá? Eu vou mandar no grupo a resposta. Se for uma coisa pessoal, tipo, sei lá, tô com dengue, tô com Covid, ou então, professor, tô com um problema sério de conexão, não tô conseguindo entrar na sua aula, tal. Não tem problema, tá? Não tem problema. Mas, tá? Eu preciso que você avise, eu contate. Eu não reprovo por falta, que é impossível, porque é uma coisa virtual. Outra coisa, vocês têm uma vantagem com relação a esse processo que você vai ter lá na internet, no Google, no YouTube, no canal, que eu vou mandar daqui a pouquinho o link. Daqui a pouquinho, assim que terminar essa aula, que ela não vai ser muito tão longa assim não, que é a nossa primeira aula, eu também não quero ir a ferro e fogo, tá? Mas, de qualquer forma, a gente vai ter aula e vai ter matéria, tá? Vai ter matéria mesmo, de verdade. A gente vai ter matéria. Então, acontece. É um reprovo, mas por quê? Você vai ter esse material lá no YouTube. E eu vou mandar o link para você, tanto do canal quanto do vídeo, tá? Assim que eu fizer, eu já vou lá no grupo do WhatsApp, já mando o vídeo. É muito comum eu mandar o vídeo no grupo e mandar no Classroom também. Tá? Geralmente eu mando para os dois, para poder facilitar. Porque, né, não sei porque algumas pessoas não ficam em grupos de WhatsApp, nem por decreto. Tá? E aí eu tenho que mandar também pelo Classroom, tá? Mesmo que a pessoa também não vá acessar o Classroom, caguei, então vida que segue, mas aí tá salvo lá no Classroom, que é a plataforma oficial, tá? Então, assim, quando for entrar em contato comigo pelo privado, tá? Ou até mesmo pelo grupo, tá? Eu só peço assim, depois das 10, 11 horas, que eu recebo muita ligação de WhatsApp, ligação mesmo. Aqui, ó, pode... O quê? Rapidinho, alguém falou.
Recebo ligação, pode o quê? Boa noite, professor, pode me adicionar no grupo do WhatsApp quando puder. Tem um link aqui, ó. Ana, não sei se você entrou depois, de repente, você entrou depois, talvez não tenha visto o link, ó. Esse é o link, tá, Ana? Ana, não, Anne? Obrigada, professor. Oi, é Anne? Não sei. Obrigada, já botei. Conseguiu? Show. Então, vamos lá. Então, o que acontece? Assim, às vezes acontece muito, tá? Eu tô falando porque acontece muito. Eu tô pedindo assim, eu tenho uma mãe idosa, né, de 76 anos, que mora a quase 60 quilômetros da minha casa, e que se eu recebo alguma ligação às 3 horas, 4 horas da manhã, eu já penso logo no necrotério e qual o preço da coroa de flores. Eu já vou no Google ver qual a coroa de flores mais bonitinha para minha mãe. O que vai estar escrito lá. É assim que eu já acordo assim, tá? Fora que minha pressão já vai o quê? 20 por 13. Então, assim, eu peço, por favor, 2 horas, 3 horas da manhã, é de verdade, eu tô falando porque as pessoas me ligam e não é uma ou duas, não. Às vezes é 2, 3 vezes por semana. Tá? Então, eu peço gentilmente. Eu atendo domingo durante o dia, caguei, almoço de família, churrasco de amigos. Eu já cansei de ficar respondendo aluno, resolvendo problemas, até problemas pessoais com aluno, ajudando, alguma coisa assim. Não tenho, eu tô nem aí para isso. Eu adoro o que eu faço. Tá? Só peço, por favor, de madrugada não. Tá? Por favor, de madrugada não. Tenta se monitorar. Passou das 10, evita. Tá? Se for algo que só de manhã cedo eu vou conseguir resolver, não vai ser nada absurdo, então, né, se programe para isso. Isso, deixa eu ver o que mais. Acho que é basicamente isso que é o que mais me chateia com relação a essa questão de contato virtual, né? Porque a gente não está todo dia em sala, aí rola esse sentimento de contato eterno, né? Está sempre online, né? Nem sempre isso acontece. Tá? Então, só, pelo amor de Deus, ajuda o tio Everton a te ajudar. Tá? Com relação às avaliações, as minhas avaliações são sensatas, exatamente dentro do que foi dado em sala de aula. Tá? Eu contextualizo, mudo valores, faço alguma coisa mais, parte mais subjetiva, teórica, para poder ver se o aluno realmente assistiu às aulas, né? Eu tento fazer de um jeito que, por mais que você, né, aquele aluno que gosta de Ctrl-C, Ctrl-V dos coleguinhas, tá? Ele vai ser obrigado a desenvolver alguma coisa, fazer alguma coisa, porque aí é um adulto, acho que cada um aqui sabe as consequências de não aprender determinadas disciplinas e levar isso depois para a vida real e passar vergonha, tá? Professor, boa noite. As aulas todas, Raquel, todas as aulas serão gravadas, tá? No comecinho, não sei se você estava no comecinho, mas no comecinho eu já falei, eu vou pegar todas as aulas, eu mando para o nosso grupo do WhatsApp e boto lá no Classroom para vocês terem acesso. Por quê? Porque o Google, depois de 30 dias, ele apaga o vídeo, entendeu? Por mais que ele mande para o meu e-mail, quando eu clicar depois de 30 dias, ou vocês clicarem no link depois de 30 dias, ele apaga, ele não tem mais o vídeo. Está na plataforma. Então, o que eu faço? Eu salvo o vídeo no YouTube. Então, fica lá de eterno. 30 anos, 20 anos. Quando o YouTube existir, vai estar lá o vídeo. Entendeu? Então, aí eu boto no YouTube, eu mando o link para vocês e no Classroom. Show. Tá? Alguém tem alguma pergunta disso tudo que eu falei? A avaliação é isso, a PS geralmente é um trabalho que eu gosto de desenvolver em grupos, tá? Eu não gosto muito de trabalhar individualmente, eu acho que trabalho individual é ruim. Vocês são profissionais, principalmente na área da arquitetura, é muito ruim ser um lobo solitário. Na engenharia, o pessoal até consegue ser um lobo solitário, tá? Mas na arquitetura, ser um lobo solitário, uma loba solitária, é suicídio. Suicídio profissional. Quanto mais pessoas você se envolver no mundo acadêmico durante a graduação, maiores são as suas chances de conseguir bons empregos e boas oportunidades. Então, assim, sempre que tiver oportunidade de formar grupos, faça. E detalhe, tente fazer múltiplos grupos. Não fica sempre aquele mesmo grupinho, aquela pacotinha de 4 ou 5 ou 6 eternos, não.
tá? Não faça isso, é burrice. É burrice, tá? Eu vi vários bons arquitetos desempregados trabalhando em Uber, trabalhando em outras profissões, tá? Não só Uber, qualquer outra profissão que não a arquitetura, né, a qual a pessoa se dedicou, porque simplesmente eram lobos solitários. Se achavam assim, eu não gosto de trabalhar com pessoas. Eu falei, pô, você vai ser arquiteto. Você vai trabalhar com pessoas. Você vai trabalhar com cliente chato, você vai trabalhar com funcionário chato, você vai trabalhar com engenheiro chato, você vai trabalhar com pessoas que você não vai suportar, que tem mau hálito, que fala mal, que fala menos, entendeu? Vai falar, você vai passar por isso. Então, palhaço, palhaça, tá? Trabalhe em grupo, por favor, para você ter oportunidades. Tá? Tio Everton agradece. Bom, vamos começar essa pendenga aqui, que senão daqui a pouco um monte de gente vai começar a sair. Só para lembrar que eu vou dar aula, tá? Hoje tem aula. Começando. Todos estão vendo o PowerPoint? Todo mundo está vendo? Alguém abre o áudio aí, pelo amor de Deus. Fala que está vendo o PowerPoint. Só para saber. Crianças? Sim, professor. Tá aberto, né? Telona, né? Para vocês. Sim, sim. Show. Obrigado. Sim, tá sim. Show. Então vamos lá, gente. Olha só. Eu botei aqui teoria das estruturas e sistemas estruturais. Por quê, tio Everton? A nossa aula, a nossa turma tem sistemas estruturais. Não, eu coloquei essas dois títulos porque, na verdade, esse material serve tanto para vocês quanto para engenharia civil. Só que na engenharia civil, para a A2, tá, ele dá continuidade ainda à teoria de estruturas, que é sistema de treliça, que é diagramas de momento fletor, cortante, e outras cositas más. Vocês, para A2, já isso muda. Na A2, vocês vão estar trabalhando na área de resistência dos materiais. Então, é uma disciplina análoga, mas que está voltada aos materiais, que é mais a área de vocês. Né? Vocês trabalham muito com o material em si e a aplicação desse material. Então, você precisa entender como esse material se comporta, os testes, as análises que são feitas, quais são os tipos de possibilidades de materiais que vocês podem usar e brincar na área da arquitetura, né? É isso que eu quero. Eu quero abrir os horizontes de vocês, o mundo de possibilidades, a partir desse conhecimento na área de materiais. Então, esse primeiro momento agora, nós vamos entender o que é o conceito estrutural, como a estrutura se comporta, quais são os cálculos mínimos e necessários para você olhar uma estrutura e dizer assim, vai dar merda. Vai dar merda. Vai dar merda. Tá? Por exemplo, porque você vai assinar projeto, né? Você também vai assinar projeto como o equivalente a um engenheiro. Acho que, eu não sei até quantos andares o arquiteto pode assinar, mas vocês assinam o projeto, tá? E projeto cai, pessoas morrem, tá? Só para lembrar, engenheiro e arquiteto matam em atacado, não matam em varejo, não. Tá? Vocês matam em atacado. O negócio é matar de matar. Se vocês matam mesmo. Então, cuidado. Então, por isso a questão das teorias estruturais. Então, tem esses dois videozinhos de YouTube, que eu gosto de trazer alguns vídeos de YouTube, tá? A aula não vai ser só vídeo de YouTube, não, tá, gente? É porque a aula de hoje, em particular, né, como é uma aula mais lúdica, para mostrar a importância da disciplina para vocês, tá? Aí eu tô trazendo esses vídeos aqui, tá? Um primeiro vídeo. Deixa eu ver se abre se tem aqui. YouTube. Abriu 2 YouTube, é porque eu cliquei 2 vezes. Deixa eu abrir aqui. Precisa de um site para o seu negócio? Não. Primeiro vá para o Wix.com. Meu nome é... Tá, obrigado. Fala, pessoal do canal Wix. Vamos lá, pula esse teste. Esse carequinha aqui, Ô, meu pai. Eu aconselho, tá? A vocês seguirem o canal, caso vocês queiram. É bem legal porque ele trabalha a forma de laboratório, é muito lúdico. E vocês vão entender o conceito de material mesmo de verdade, vai com as nuances, os detalhes. E aí ele mostra por que o concreto tem que ser assim, por que uma estrutura de ferro tem que ser assim, assado, tal, assim por diante. Bom, fazendo aí a propaganda dele, né, já que eu estou usando o vídeo dele, é mais que justo. Olhem essa estrutura, essa casa aí, que provavelmente é uma estrutura feita em uma comunidade. Quem não já viu estruturas assim, né,
naqueles sites, no Facebook, acho que no Instagram o pessoal costuma colocar também, né? O pessoal meme, aí começa a falar assim, tipo, né? Obras absurdas e conceitos absurdos, e aí você se pergunta, como que esse negócio está em pé? Né? Como é que esse negócio não caiu, não deu morte aí, não deu PT, tá? Bom, aí ele tá fazendo uma análise muito, mas muito superficial, porque para fazer uma análise estrutural, você precisa de muitos outros conceitos. Quando eu digo muitos outros conceitos, gente, é muita coisa, tá? Cálculos e cálculos e cálculos que vai muito além, vai para além do conhecimento de vocês, já entra mais na área do pessoal da engenharia civil e também para além da engenharia civil nos cursos de engenharia estrutural, para vocês entenderem o conceito. Então, isso aqui é muito superficial para vocês entenderem o equilíbrio dos corpos rígidos, como que um corpo, um objeto, consegue se manter estável, quais são os conceitos mínimos necessários. E melhor ainda, vocês vão ver que o desdobramento disso aqui vai cair lá na matéria, na segunda parte da nossa matéria, que é a parte de resistência dos materiais. Tá? Vamos lá. Olha aqui, ó. Você olha uma estrutura, você fala assim, ó, tem uma viga em balanço. Viga em balanço é aquela viga que fica assim solitária, sem nenhum apoio sobre ela, tá? Você vê que tem várias vigas. Aqui, ó, isso aqui é uma treliça, tá? Um sistema treliçado, onde você tem aqui, ó, um sistema triangular, tá vendo? É um sistema treliçado. Você tem uma laje de isopor para diminuir o peso próprio do material. E tem várias outras coisas aqui que você pode analisar. Uma pegada bem interessante, que vocês podem perceber que existe uma coisa, algo muito gritante entre a terceira laje com a segunda laje. Algum arquiteto aí bom de visão aí, de espacial, consegue perceber uma diferença gritante? Alguém pode responder para o tio Everton? Responde para o tio Everton. Fala comigo. Abre seu microfone. Professor, gritante não muito, mas acho que no canto que está mais perto do limite da tela, dá para perceber uma diferença pequena, assim. Aqui está falando? Isso. Não. Pode ser que em perspectiva, eu sou péssimo de perspectiva, então estou falando com uma galera que só faz isso o dia inteiro, vários trabalhos e projetos de perspectiva. Então, provavelmente, talvez isso seja um problema mesmo de execução. Mas é uma outra coisa. Professor, desculpa, eu não consegui entender sua pergunta. Você pode repetir para eu tentar responder? A laje de cima, sim, tem uma coisa, tem uma diferença da laje de baixo. Alguém consegue perceber qual é a diferença? Da laje total, a laje toda. A terceira com a segunda. Eu não sei se é isso, mas assim, o primeiro nível, o segundo pavimento, né, que seria essa segunda laje do meio, ela tem um tamanho X. E quando a gente sobe ela ainda tem tipo um espaçamento que é maior. Parece que a casa, ela faz um funil. Ela de baixo é muito menor do que chegar até o topo. Seria isso? Não, é uma outra coisa observada, mas está na área estrutural ainda. Vocês estão focando muito na parte perspectiva só. Pode falar. Eu acho que, bom, pelo menos não sei se é isso, mas parece que o primeiro e o segundo pavimento foram construídos e depois foi adicionado ao terceiro. Então, essa laje aí, ela foi meio feita no improviso. Pode ser. Desculpa, é um número de vigas da estrutura, porque embaixo aparenta 1, 2, 3, 4 na perspectiva da tela do lado esquerdo, e na de cima tem 1, 2, 3, 4, 5, 6. Do outro lado. Ah, do lado de outra cá, ponta. Né? Tem 6 desse lado. Pode ser. Eu não sei se é isso. Não, mas é algo bem óbvio, assim, tá grandão, assim, tipo... Nossa. Professor. Oi. Seria orientação da laje na parte de baixo e na parte de cima ela estaria de outra orientação? Meus anjos do céu gritaram. Sempre! Isso é um acerto clássico. Quando eu vejo uma laje, vários pavimentos, e a laje está intertravada, está cruzada, tá cruzada, significa que a pessoa que fez tem algum conhecimento de engenharia. Deve ser algum estudante de arquitetura ou de engenharia, algum estagiário. Mas, tô brincando, tá, gente? Não me processa, não. Aí o que acontece? Porque quando acontece isso, o que você tem? Você tem um travamento da laje. Se você faz todas as lajes assim,
Caso exista, tá, algum tipo de situação de ruptura, de fratura, enfim, alguma coisa vai dar merda, você não tem essa abertura. Quando você trava, é como se você travasse a estrutura de cima contra a estrutura de baixo. Quando você tem, você, por exemplo, quer aumentar a resistência mecânica de um compensado de madeira, você pega o compensado de madeira, a fibra do compensado de madeira tem uma direção, e aí quando você coloca o outro compensado em cima, você coloca em outra direção. Significa que você está fazendo com que todas as forças que estão atuando, tanto no eixo X quanto no eixo Y, travem o movimento de ruptura desse material. Então, você dificulte, você precisa de muito mais força para romper o material na direção horizontal, no eixo X e Y. Sacou? Oi? Você está comentando esse caso, mas geralmente também é utilizado também a armadura de boi e uma aderência também. Sim, Lembra, isso aqui é uma análise muito superficial. A gente não sabe o que está acontecendo aqui. Eu estou logo de cara vendo que ele teve uma preocupação em travar a laje de cima para de baixo, alternar. Se isso foi intuitivo, foi no sentimento, foi no coração, não sei. Mas, pelo menos uma tomada de decisão minimamente inteligente aqui foi tomada. O meu problema é o restante, que eu vou deixar o carinha aqui falar. Engenharia na prática. Veja esta foto que eu estou lhe mostrando. O que você acha? Está ok essa construção? Hoje nós vamos conversar um pouquinho a respeito de alguns detalhes dessa edificação. Vem comigo. Tá, deixa eu pular um pouquinho, tem aquele Miguel. Que não me disse se essa construção ela é do Brasil, de qual cidade, ou se ainda é no exterior. Então ele me pediu que eu fizesse uma análise, que eu desse uma avaliada em relação aos pilares, em relação às vigas, às lajes, pois ela chama bastante atenção. Ela impressiona bastante, principalmente pelos balanços que a compõem. Então, primeira impressão... Para quem não sabe, balanços são essas vigas aqui, tá? Que só tem um ponto de apoio, não tem um segundo ponto de apoio, tá? Balanço. Que você tem quando olha pela primeira vez, você vê ali o balanço do primeiro para o segundo e do segundo para o terceiro. Principalmente ali no terceiro pavimento, você vê que tem um balanço dos dois lados, né? Então a construção ela começa fino balanço e ela aqui, vai balanço aqui, aumentando, do primeiro para o segundo, do segundo para o terceiro, e ainda você tem... Parece um triângulo de cabeça para baixo. Existem, por aqui parece, existem construções assim, tá? No mundo. Se vocês fizerem uma pesquisazinha, existem construções com essa característica, não são comuns. Mas depende muito do design do projeto. O cara quer fazer uma parada diferenciada, mas aí tem toda uma armação, tem uma estrutura protendida, né, um concreto protendido ali, enfim. Provavelmente ali uma caixa d'água na parte de cima. Então, a condição inicial aqui são esses balanços aqui que a construção, que a edificação tem. Isso chama bastante atenção. Eu vou analisar, primeiramente, as lajes dessa edificação. Quando você olha para a construção, você vê que ela tem um número... Você vê que aqui ele se preocupou, mas se você olhar esse pedacinho aqui, ó, ele não travou, tá vendo? Ele não cruzou, tá vendo? Por algum motivo. Pode também ter sido que... Isso aqui pode ter sido na sorte, né? Talvez a pessoa que tenha colocado a laje de isopor, essa laje com isopor aqui, talvez ela nem soubesse que isso aqui estaria ajudando no travamento. Grande, de vigas, né? E não se sabe a estrutura, qual o tipo de concreto que foi utilizado, o aço, mas você tem, por exemplo, ali, ó, vigas em balanço, tanto na primeira laje na parte de baixo, na segunda e na terceira. As lajes... Então, quando ele fala em concreto, vocês não sei se vocês têm aula de materiais de construção, acho que tem sim, porque eu já dei aula para o pessoal da arquitetura de materiais de construção.
Você vai aprender, por exemplo, traço de concreto, vai saber que esse concreto ele pode ser não estrutural e estrutural. O estrutural geralmente é abaixo de 20 MPa. MPa é megapascal, é a carga que esse cara axialmente, né, no eixo axial, ele suporta, tá? Então, o amarramento, né, a estrutura que está amarrando internamente essas vigas, essas colunas, qual é o ferro que foi utilizado, qual é o projeto da armação do ferro que foi colocada, tá? A própria estrutura inicial, né, que seria o radier da própria construção, como é que foi construído, tá? As sapatas, assim por diante. O material que foi utilizado, esse cimento, como é que foi o traço desse cimento? Ele foi para um traço estrutural ou não estrutural? Qual foi, o que ele usou aqui? Eu não sei. Quais são os materiais utilizados? Por exemplo, isopor é uma vantagem mecânica. Usar uma estrutura de isopor, você diminui o peso próprio da estrutura. Quanto mais leve for a estrutura, tá? Menores são os riscos de sofrer algum tipo de rachadura, ruptura, alguma falha catastrófica e assim por diante. Então, isso tudo está associado aos materiais. São lajes treliçadas. Também não dá para saber se é uma H8, se é uma H12, mas as lajes, elas estão H8, H12 é o tipo de armação. Utilizadas de forma correta. Se você olhar ali no segundo pavimento, na segunda laje, melhor dizendo, você vai ver que a laje ela está trabalhando praticamente biapoiada, né, do lado esquerdo ali, biapoiada, né, nas vigas, né, e do outro lado também de forma biapoiada, com um pequeno balanço. Biapoiado, gente, biapoiado é quando você tem dois apoios, um apoio de um lado e um apoio do outro lado. Você tem dois apoios e tem uma viga em cima. Essa viga pode ter balanço ou não. Isso ali no meio. Quando a gente olha para a terceira laje, ela também está biapoiada em um pequeno balanço. Nesse caso, a biapoiado é esse aqui, ó. Esse é biapoiado. Biapoiado, que tem, né? Talvez ali 50 centímetros no máximo em balanço, mas isso não prejudica, já que você percebe que você não tem peso ali naquele pequeno balanço. Então, a princípio aqui, as lajes treliçadas, elas estão sendo utilizadas de forma correta. Repito, não se sabe se é uma H8, se é uma H12, se é uma H16, mas pela quantidade de vigas que tem, parece ser entre uma H8 ou mesmo uma H12. Com relação às vigas, percebe-se um grande número delas, né? Olhando ali, principalmente na segunda laje, e aí você... Gente, viga é horizontal, pilar é vertical. De repente pode ter alguém que tenha dúvida com relação a isso, não tem problema, porque fica assim, meu Deus, o que ele está falando da viga? O que é viga ali? Tem a terceira laje, são muitas vigas. Parece aí vigas de 30 por 14, 30 por 15, 35 por 15 é o máximo. Teoricamente, pelos vãos ali que tem, parecem estar ok. Agora, não se sabe o aço que fora utilizado, né, ali com relação a esses vãos, com relação a essas cargas, o concreto, né, se fora feito ali, será que foi feito um concreto pelo menos de 20 MPa, de 25 MPa, ou fez lá um concreto 3:1? Só para lembrar, então toda vez que vocês pedir um concreto, uma concreteira, para trazer uma bitoneira, quero 7 metros cúbicos, quero 8 metros cúbicos, sei lá. Você, se for estrutural, sempre peça acima de 25. Se você ligar para uma empresa, uma concreteira, e disser assim, eu quero concreto, eles vão perguntar, qual é o MPa? É para laje. Eles vão te mandar o menor MPa possível. Menor carga possível. 18, 15. Tá? Vai vir aquele aguaceiro. Enfim. E vai dar merda. Então, você precisa conhecer essas nuances de valores de carga, da carga do concreto que está chegando, para você saber. Então, na dúvida, 25. Não sei, 25. Não é estrutural, 25. Tá na dúvida, tá na merda, não sabe? 25. Tá? Caso não tenha um engenheiro calculista, não tenha ninguém do lado, mínimo é 25. Vou fazer alguma coisa, tipo assim, um prédio, alguma coisa muito alta. E não tem engenheiro estrutural aqui, deu ruim, vou ter que assinar esse negócio aqui.
preciso preencher isso aqui agora. Geralmente, isso era para alguns anos atrás. Hoje é coisa bem mais rápida, isso já está tudo escrito, já está tudo dado. Enfim, é bem mais tranquilo. Mas a gente sabe que coisas acontecem no dia a dia, mesmo ali na Vera. E aí, peça 25, peça 30, tá? Mas nunca abaixo disso, porque aí você vai ter um concreto que provavelmente vai ser dado não estou. Por quê? Ah, professor, mas por que eles vão dar um concreto de baixa qualidade? Não é baixa qualidade, não estrutural, com baixo FCK, que é a carga, né? O tipo de carga. Ah, ele vai mandar porque é mais barato, porque ele usa menos cimento. Quanto menor é a carga que o concreto suporta, né? Mais barato ele é para a concreteira. Então, se você pedir um concreto, não especificar exatamente qual é a classificação do seu concreto, ele vai vir o mais barato possível. Então, cuidado. Informações do concreto do aço nós não temos, mas o que chama atenção é que você tem uma grande quantidade de vigas e estas estão recebendo as cargas. Gente, vocês podem me parar em qualquer momento, fazer qualquer pergunta, trazer coisas do dia a dia, dúvidas, curiosidades. Se eu souber e puder responder, isso sempre agrega valor à aula, tá? Não fica chateado ou chateada, não. É só abre o áudio aí e fala no meio do áudio. Não tem problema, não. Eu paro, explico, a gente dialoga, desenvolve, tá? Porque isso Professor, é importante. Pode falar. No caso, o pilar, ele não deveria ser, nesse caso, nessa imagem que está parada, na interseção entre uma viga ou outra, ou isso não tem a ver? Aqui? Isso. Ah, tu tinha que entender um pilar aqui, né? Eu acredito que aqui tenha um vão e ele não conseguiu colocar esse pilar. O certo mesmo, o correto no cálculo estrutural, é que o pilar sempre fique na treliça, no cruzamento. O pilar ele não fica aqui. Ele tem que ficar aqui, porque o que acontece? Olha só, olha a carga que ele está suportando. Olha a carga. Ah, eu tô ouvindo uma voz metálica minha, bizarra. Tá amarrado, não Jesus. Enfim, é uma coisa meio satânica. Continuando. Então, olha só. Note que você tem aqui, ó. Isso aqui é um peso. Esse peso aqui não está sendo sustentado. Eu tenho um balanço aqui, tenho um balanço aqui, e eu tenho a saída desses balanços que não tem nada segurando. Então, isso aqui provavelmente é um erro de projeto. Tá? Entendi. Obrigada. Nada. Botar para rodar, mas pode me parar, tá? De novo, se quiser, à vontade. Da estrutura. Mas despertou aí a minha curiosidade. Aqui, ó. Ele não foi até o final, tá vendo? Aqui, ó, por algum motivo, acho que desse cano aqui, ó. Ele era para ter continuado aqui, aí ele parou. Isso aqui, essa viga em balanço aqui era para estar na frente dessa estrutura, na frente desse pilar aqui. E não foi. E aí, por isso, ele acabou tendo que jogar mais para dentro esse outro pilar aqui, ó. Bizarro. Com relação a essa análise, foram em relação aos pilares. Me parece estar esbeltos em relação... O que é esbelto? A gente vai falar um pouquinho lá para a segunda parte da disciplina. Esbeltez de um pilar é quanto mais fino for o pilar, mais esbeltez ele tem. Esbeltez é a capacidade dele, quando você pressiona o pilar no seu eixo axial. Deixa eu ver se tem uma caneta aqui. Meu Deus do céu. Espera aí. Tira uma canetinha para o seu Everton. Deixa eu ver isso aqui. Não. Aqui, uma caneta. Imagina isso aqui é um pilar. Então, ó, eu faço uma força axial, tá? Nesse pilar, ele faz uma barriguinha. Essa barriguinha é o grau de esbeltez. O grau de esbeltez está associado ao comprimento dela, à seção transversal, a carga que está sendo aplicada e mais o tipo de material. Então, muita coisa se envolve aí. Aí você tem uma equaçãozinha. Essa vocês não vão aprender comigo. Vocês vão aprender com outro professor para Sistemas 2. Então, o que acontece? Então, quanto maior a barriguinha, maior é o grau de esbeltez, maior a possibilidade de ser esbelta.
Entendeu? Então, quando a gente fala, esse pilar é esbelto. Esbelta porque é a capacidade dele de gerar essa barriga, essa possibilidade de barriga. Ou seja, se você for barrigudinho ou barrigudinha, você pode dizer assim, eu sou esbelto. Eu tenho... Não, na verdade, isso está errado. Eu tenho esbeltez. Desculpa. Eu não tenho culpa se você não tem esbeltez. Se você é esbelto. Continuando, depois dessa preâmbulo que não tem nada a ver com a... Oi, você é esbelta? Vai, fala. Esse pilar que está fora da coisa, quais os problemas que isso pode gerar para a construção, no caso? O que acontece? Agora eu vou ter uma carga muito grande sobre esse cara. Quando você se afasta o pilar do ponto de apoio, você acaba tendo uma carga maior. Deixa eu te mostrar aqui. Deixa eu pegar minha caneta. Cadê a caneta, gente? A caneta estava aqui agora. A caneta sumiu, gente. Minha caneta das BUTs. Peraí, vou te mostrar aqui. Tinha uma reguinha, olha. Era bem mais fácil poder explicar com a régua. Acho que essa régua aqui é muito dura, acho que vai acabar quebrando. O que acontece é o seguinte, imagina a situação... Deixa eu ver aqui. Melhor assim, ó. Toda a força que eu estou aplicando aqui. Então é legal que eu tenha uma estrutura, tá? Uma estrutura aqui, para poder conter essa força. Agora, se eu afastar um pentelésimo, olha o que acontece. Perceba? Você tem o que a gente fala de momento fletor, que a gente vai aprender nessa aula, nessa primeira parte da disciplina. Que o momento fletor é a capacidade de fazer esse cara girar. Olha aqui ela fora da posição dela, ó. Ela está fora da posição. Então ela faz essa estrutura girar. Só se ela não tiver nada para girar, o que ela vai fazer? Ela vai romper, vai quebrar, vai fraturar, vai gerar alguma falha catastrófica, alguma patologia bizarra. Então você tem que pegar esse pilar e colocar no eixo dele. Quando você coloca no eixo, onde tem a carga em cima, onde tem o cruzamento, tá? Naturalmente você não vai ter as forças se anulando naquele ponto. O que a gente precisa entender, que eu vou mostrar aqui no próximo vídeo, que para que você tenha algo estável, você tem que fazer com que todas as forças que atuam sobre aquele objeto se anulem. E naquele caso ali em particular, obviamente ela tem outros pilares, né? Tem outras situações ali, N situações ali, e mais a proteção divina, né? Com certeza tem a proteção divina ali. Aquele pilar ali está estável, tá? A gente precisa ter uma hiperestabilidade estrutural para poder garantir que não vai dar ruim. E que você não vai, né, deixar crianças órfãs, sem pai, sem mãe. Tá? Deixa eu botar para rodar mais um pouquinho. Mas me para, tá, gente? Que a edificação tem, principalmente ali os pilares do andar térreo. Se você olhar o primeiro, para o segundo e para o terceiro, os pilares são praticamente iguais. Será que ele usou um pilar aí, por exemplo, de 19 por 19, 14 por 26? O que é muito comum na área estrutural é que o primeiro pilar, lembre-se, essa parte de baixo aqui, gente, ela está absorvendo a carga de toda essa estrutura e de toda essa estrutura. Professor, então é só eu sair colocando pilar e viga em tudo? Não, bebê, você está aumentando a carga própria do material, a carga própria da estrutura, tanta carga que você está submetendo à estrutura, que esse cara aqui de baixo está aguentando tudo. Ou seja, se algum pilar desse aqui romper, aí, bebê, aí você vai ver Jesus mais rápido. Então, a ideia não é essa. Então, assim, na verdade, quando você vai projetar alguma coisa, tá? Tem um projeto estrutural, um design diferenciado, a tendência é você fazer a distribuição de carga de tal forma que você use uma quantidade mínima possível de concreto ou de pilares, entendeu? Para você não dar merda. E isso aqui não cair. Quanto mais leve for a estrutura, mais andares você pode colocar e, consequentemente, você vai ter maior estabilidade estrutural, né? Maior garantia da estabilidade estrutural. Por isso, estudar novos materiais, novas tecnologias é importante. Se você não estudar novos materiais, novas tecnologias, você vai ficar preso ao contexto do dia a dia, né? Do que disserem para você ou do que te passarem como
fato consumado. E a partir do momento que você desenvolve novos materiais, entende os materiais e sabe como eles podem se comportar, maravilha. Lembre-se, quem é mais velho aqui, não sei quem tiver mais de 30, 40 anos aqui no grupo, está assistindo a aula, lá mais ou menos há 30 anos atrás, ou 20 anos atrás, você é muito 20 anos atrás, as lajes, tá, não tinham isopor. Se você falasse para um arquiteto, ou para um engenheiro, que para botar isopor no lugar do tijolinho, deu merda. O cara ia dizer que você é um abominável, é imbecil, é loucura, é que não vai, que eu nunca... Cara, uma frase que eu não posso ouvir nunca de um arquiteto. E eu já ouvi de arquitetos profissionais, pessoas do mercado, pessoas que estão trabalhando legal, dizer assim, eu não vou... mas eu nunca vi isso na vida. Tipo assim, como é que um arquiteto ou um design de interiores, por exemplo, pode se negar a novas possibilidades? Significa que a pessoa não é capaz de criar novos conceitos. Não, está na profissão errada. Vira engenheiro ou vai para uma profissão Ctrl-C, Ctrl-V. Porque numa profissão, principalmente na área da arquitetura ou, por exemplo, de design de interiores, se você se nega a novas possibilidades construtivas, você não está na profissão correta. E isso, há 20 anos atrás, era o que acontecia. E um pouquinho mais atrás ainda, nem essa laje de tijolo, né, como substituto do isopor que a gente conhece hoje, que era só concreto puro, que era, na verdade, um grande lajão, onde você colocava vários compensados, fazia uma amarração de concreto em cima, né, um negativo, que a gente chama de negativo, não, positivo, um positivo, e aí tacava concreto, ficava cheio de pau de mangue, não é só pau de mangue, não, tem outro, pinho, enfim, segurando assim embaixo, aí depois o cara levava um tempo para tirar, aquela laje cedia, fazia barriga. Na casa da minha mãe, era uma laje assim. Nossa, chovia, tinha que ir lá varrer a laje. Aí varrer a laje, eu odiava aquilo. Sabia que toda vez que chovia, eu falei, meu Deus do céu, tem que varrer a laje! Tem que varrer a laje! E eu tinha que subir para varrer a laje. Enfim. Então isso me traumatizou. Então, por favor, né, se novas tecnologias aparecerem, não despreze ou desvalorize, entendeu? Porque você vai estar na vanguarda do processo. Tá? Qual era a pergunta mesmo que eu me perdi? Eu falei tanto. Continuando. Um pilar dentro das normas. Quando você olha assim de mais perto, parece que o pilar tem ali 14 por 20, não dá para ter a dimensão correta. A gente está falando 14 por 20, que nesse caso é a largura e a espessura, tá, gente? 14 por 20. Aí você tem quando as tábuas, né, que são colocadas aqui e que o concreto é vertido, né, colocado. Ser que ele, sim, tenha utilizado um pilar de 14 por 26 e esse estaria dentro da norma. Porque existe norma para pilar, bebê. Para casa de primeiro andar, segundo andar, terceiro andar, existe uma norma. Na verdade, existe norma para quase tudo, quase absolutamente tudo. E várias normas vão crescendo, melhorando, modificando. Pode falar. Alguém abriu o áudio. O senhor sabe qual o número da norma? Não sei. Eu sou péssimo para decorar norma. Eu sou muito ruim para decorar norma. Eu acho que eu só conheço umas que é 7257 ou 7057, que eu gravo, que é uma norma que é utilizada para teste de corpo de prova. Como eu faço muito teste para corpo de prova, para análise de concreto, que eu presto serviço para algumas concreteiras, né? Fazendo traço, cálculo de traço, desenvolvendo alguns concretos, enfim. E aí, como essa norma 7057 ou 7257 fica na minha cabeça direto. Mas tirando o resto, depende muito do teu dia a dia, do que você trabalha, aí você acaba decorando algumas normas, entendeu? Que ela fica meio que na sua cabeça, porque você fica o tempo todo tendo que olhar. Essa aqui eu não conheço não, mas é até relativamente fácil. Só dá uma googada e bota lá, norma para pilar, norma para viga. Aí vai aparecer lá as normas, só pegar a mais nova, mais atualizada. Geralmente, muitas normas você tem que comprar, tá?
é chato. E não é barato, não. É R$100 e poucos, geralmente as normas, 80. Depende do grau de procura da norma. Quanto mais procurada, mais cara ela é. Mas sempre tem um ser humano bom, iluminado, né, que socializa a norma na internet. Por exemplo, você sabe, um pilar acabado de concreto, 20 por 20, 4 barras de 3/8, estribos de 5 milímetros, FCK, 20 MPa, de 2,70 m, ele resiste ali, ó, à compressão, pelo menos 20 toneladas. Então, percebe-se que, ó, eu tenho uma carga alta ali no terceiro pavimento, apesar que você não tem tantas paredes ali. Note que ele diz que esses pilares aqui, eles, dependendo se eles estiverem dentro dessas especificações, cada pilar desse aqui, ele pode estar sustentando 20 toneladas. Então, se você somar todos os pilares de baixo, né, fazer uma soma simples, você vai ter uma noção geral da qual é a carga pontual que esses caras estão absorvendo. A gente vai trabalhar, vai entender o que é conceito de carga pontual e carga distribuída, tá? Aí, nesse caso aqui, a carga que ele está falando é carga pontual. Então, 20 toneladas, mais 20, deu, sei lá, 250 toneladas. Será que o que tem de concreto aqui, se você fizer uma continha lá de padaria, contar a massa de cada tijolo, a quantidade de concreto que foi jogada, der uma massa, né, um peso igual a 400 toneladas ou inferior, você sabe que a probabilidade da merda de literalmente cair na vertical, né, é muito remota. Naqueles balanços. Do terceiro, você joga para o segundo, e para o segundo você joga para o primeiro. Essa análise, ela fora feita em cima dessas fotos, que eu considero aqui uma análise extremamente superficial. Não dá para ter ideia das dimensões das vigas, das lajes, dos pilares. Se for utilizado um concreto estrutural de pelo menos 20 MPa... Enfim, ele vai meio que repetir o que eu já falei e o que ele já falou, só para a gente não ficar se matando no mesmo assunto. Voltando aqui, vamos para esse segundo vídeo aqui, que aí ele explica a matéria em si, a parte matemática disso tudo que vocês acabaram de ver. Existem somente 2 tipos de pessoas que atuam com projetos e obras. Tá, caguei. Olá, tudo bem? Essas imagens que você está vendo aqui são... Vocês vão ver aqui, ó, várias imagens de grua, de guindaste, enfim. Grua, guindaste, tem o... Acho que esse é o nome do outro, tem um nome... Enfim. E aí vocês vão ver que tá tudo virado aqui, né? Tá tudo virado, caído aqui. Isso aqui é para mostrar para vocês que se você não tiver um equilíbrio estrutural no próprio processo, na logística da própria obra, tá? Os equipamentos que você trabalha podem sim gerar acidente. Imagens de acidentes onde envolve algum tipo de guindaste, algum tipo de grua ou algo parecido, tá? Eu estou mostrando essas imagens para você porque elas têm tudo a ver com o assunto dessa aula, que é equilíbrio de um corpo rígido, tá bem? Então, em todas essas imagens que vocês estão vendo aqui, houve uma coisa em comum, que é a ausência das condições de equilíbrio para um corpo rígido, até porque o objeto tombou, houve um acidente aqui, alguns deles com morte, inclusive, tá? Alguns acidentes fatais, e o cálculo para fazer para evitar esse tipo de situação é algo bem simples, é um conteúdo de física que se aprende no ensino médio, depois é revisto na universidade, não é nada demais, tá? É claro que fazer esses cálculos em equipamentos na prática é um pouco mais difícil de enxergar as medidas, enfim, mas nessa aula de hoje você vai entender os fundamentos que levam a acidentes como esse que você está vendo aqui na tela, tá bem? Ou seja, o que a gente vai ver na aula de hoje é quais são as condições necessárias para que um corpo rígido, para que um objeto sólido esteja em equilíbrio, tá bom? Lembre-se, vocês como arquitetos que serão, né, estão em construção, arquiteto em construção, né, se alguém te perguntar,
Ah, você está fazendo arquitetura? Não, eu sou um arquiteto em construção. Você está se construindo como tal. Então, o que acontece? A partir do momento que você escolheu e começou a estudar sobre, você está se construindo como profissional. O arquiteto já existe. Agora você só está construindo ele. É igual um terreno. Você quer a casa como projeto já existe. Agora só precisa formalizar isso no processo construtivo. Bom, e aqui ele vai mostrar para você, aqui já está adiantando um negocinho, mas ele vai adiantar mais outras coisas. Vai mostrar o que é exatamente um corpo rígido, qual é a necessidade de fazer com que o objeto fique parado, porque na área da construção civil como um todo, quando eu falo construção civil, gente, eu incluo a arquitetura nesse caso, tá? Então, na área da construção civil como um todo, a tendência é que os objetos fiquem parados. Apesar que existem algumas construções que o objeto não necessariamente precisa estar parado. Por exemplo, uma usina eólica, né? Existem outros equipamentos também que precisam ter um certo movimento. Existem alguns prédios em áreas com terremotos, por exemplo, né? Que tem uma estrutura de pêndulo pendular dentro do prédio que compensa o movimento sísmico. Tá? Isso é um conceito estrutural e arquitetônico também. Tá? Então, vamos lá. Então, para isso, eu vou começar com uma figura aqui, onde eu tenho uma pedra em equilíbrio, que é exatamente essa daqui. Quem nunca, né? Quem nunca... Deixa eu ver aqui, meu Deus. Será que eu tô falando sozinho? Não, né? Tá todo mundo aí, né? Às vezes quando eu tenho que olhar no meu coisa aqui. Tá. Tá tudo bem, tá todo mundo vivo. Ai. Vamos lá. Aí, olha aqui, você olha assim, isso aí, o cara colou aquela pedra ali, né? No meio, né? Essa pedra tá aqui no centro, ele deve ter colado, fez alguma coisa. Não, gente, isso aqui, na verdade, é equilíbrio de corpos, tá? Tem uma galera aí da arquitetura, por incrível que pareça, da arquitetura, tem na internet, são vários arquitetos que eles vão em cachoeiras, rios, com muita pedra. A gente fala, essa aqui é pedra, a gente chama de pedra de rolamento, tem um nomezinho bonitinho, daqui a pouco eu lembro, hoje tá falhando minha memória. Seixo rolado? Isso, seixo rolado, obrigado. Não sei porque deu ruim aqui na minha cabeça. Aqui você tem os seixos rolados. O seixo rolado, por que ele tem essa característica aqui? Que conforme a chuva, né, no rio, vai levando esses seixos, e o próprio design do rio, da correnteza, ele batendo em uma pedra, batendo em outra, ele vai ficando durante milhares de anos, tá? Ele vai ficando com essa característica boleada, né? Esse seixo rolado. Bom, enfim. Antigamente era muito utilizado para calçamento, né? E, enfim, e outras aplicações aí, até na área de arquitetura. Tá até voltando um pouquinho aí para a parte de paisagismo. Então, o que acontece? Note que vocês têm aqui seixos rolados, né? Se vocês quiserem, vocês podem. Dá para fazer isso aqui em cachoeiras, em esses lugares. Se tiver curiosidade, bota no Google, tá? Pessoal fazendo esses designs arquitetônicos aqui. E, por que pareça, desses projetos assim, que eles fazem utilizando pedra, eles criam conceitos construtivos, por que pareça. Por quê? Porque ele aprende na prática, sem precisar fazer cálculo, como se comporta determinadas estruturas. Se eu colocar um peso aqui, uma massa aqui, uma estrutura aqui, aí o design está em equilíbrio. Aí ele vai desenhar o projeto, ele consegue desenvolver uma casa, fazer uma coisa assim totalmente lúdica ou diferenciada, arquitetonicamente falando, simplesmente empilhando pedras sobre pedras, né? Esses seixos rolados, essas pedras aqui na cachoeira. E aí são vários, quem tiver curiosidade, bota no Google, são vários projetos muito legais. Tá? Tem um cara que é famosíssimo aí, até um fotógrafo, ele não é arquiteto, e ele mesmo faz essas esculturas e os designs. E muitos designs de projetos aí utilizados no mundo inteiro são baseados, muitos que eu digo, porque são muitos mesmo, são baseados nesse tipo de projeto de seixo rolado. Bom, dei uma viajada aqui só para vocês entenderem o conceito, já que já é uma turma de arquitetura, porque
na turma de engenharia civil eu não falo essas coisas, né? Porque eles vão ficar assim, ai, que aula chata, ai, meu Deus do céu. Enfim. Continuando. Então, note que esses seixos rolados aqui, ó, eles estão em equilíbrio sobre a superfície. Minha pergunta é, se eu mudar essas pedras, algo acontece? Muito provavelmente eu tiro do equilíbrio. Se eu movimentar essas pedras do ponto onde elas se encontram e afastar ou aproximar desse eixo central aqui, vai acontecer alguma coisa? Muito provavelmente irá acontecer alguma coisa. Eu vou estar tirando das condições de equilíbrio. O que eu tenho aqui, gente, é que todas as forças, tanto na direção vertical quanto na direção horizontal, todas elas se somam e dão um valor igual a zero. Quando eu estou em equilíbrio, o mínimo que eu desejo é que se eu somar todas as forças na horizontal, vai me dar zero. A somatória tem forças apontando para um lado e apontando para o outro. Um lado eu considero como positivo, o outro lado eu considero como negativo, né? Num sentido. E aí a soma desses sentidos tem que se anular, tem que dar zero. Opa, eu tenho equilíbrio. Então, a minha estrutura não vai se movimentar na horizontal. Eu tenho forças na vertical para cima e forças na vertical para baixo. Então, para uma direção, para um sentido eu considero positivo e para outro eu considero negativo. Se somar isso, vai dar zero. Opa, então ele nem sobe nem desce. Ainda tem mais uma outra força, uma terceira. Força não, um outro conceito, que é um conceito de movimento rotacional, que é o famoso torque. Nesse caso aqui a gente vai considerar como um momento fletor. Então, o momento fletor que é a rotação no eixo. Então, pode não se movimentar na vertical, na horizontal, enfim, mas ele pode girar. E também gera problemas estruturais aí para vários projetos. E aí cai aquela briga colossal que acontece entre o arquiteto e o engenheiro estrutural. O arquiteto vem com aquele desenho todo lindo, assim, a vida dele, aquela coisa maravilhosa, tudo tchucu-tchucu. Oh, meu Deus do céu, oh, meu desenho, minha vida, oh, vou levar para casa esse desenho. E aí o engenheiro estrutural pega a caneta dele safado e começa, não dá, não pode, não dá, não quica, não tira isso aqui, coloca isso aqui, coloca aquilo aqui. Aí tu olha assim, o projeto, filho da pai, tomando seu... Aí vida que segue, né? Aí você tem aquela discussão, toda aquela temática filosófica entre o arquiteto e o engenheiro estrutural, né? E aí você tem que fazer várias alterações num projeto que você até então considerava sendo eficaz, e que na verdade acabou não sendo. Deixa o maluco aqui explicar um pouquinho para vocês. Gente, pode parar em qualquer momento e dar exemplos e explicar, tá? É só abrir o áudio. Não me deixa falando direto não, porque senão eu me sinto solitário. Pelo amor de Deus, não deixa solitário não. Tá? Então, é uma situação delicada ali. Você pode imaginar que com qualquer acréscimo de peso de um lado ou de outro, essa estrutura já não vai mais parar em pé, tá bom? Ou então, mesmo se eu mover as pedras um pouquinho mais para o meio ali, imagina que eu pegue só as pedras do lado direito e as movo um pouquinho mais para o meio. Será que o corpo vai continuar em equilíbrio ou não? Então, a gente vai ver agora quais são as condições necessárias para que o equilíbrio ocorra, tá bom? E para a gente simplificar um pouco a figura, para que não fique com muita informação, imagine que no lugar dessa pedra aqui no centro eu tenho uma barra horizontal e que essas pedras que estão em cima dela possam ser representadas por forças, tá? Essa aqui de baixo representa o apoio, beleza? O apoio e as duas forças. Então, qual é a condição necessária para que esse objeto não suba, não desça e não gire, ou seja, para que ele fique em equilíbrio? A condição necessária é a seguinte. Por exemplo, vamos supor que hajam 10 newtons de força do lado esquerdo e 10 newtons do lado direito. Por que ele botou negativo? Porque ele considerou a orientação. Ele disse, para baixo, a força vai ter sinal negativo. E para cima, a força vai ter sinal positivo. Por isso o sinal é negativo ali. Porque ele pré-definiu que para baixo é negativo. Só isso, por isso esse sinal. É muito intuitivo, é muito fácil perceber que essa situação só vai permitir o equilíbrio se a força que estiver para cima for de 20, ou seja, se ela tiver o mesmo tamanho da soma das forças que apontam na direção oposta, né? Essa primeira condição a gente expressa dizendo que a soma das forças na vertical é igual a zero. Tá? Aqui na horizontal não tem nenhuma força, mas se houvesse, por exemplo, a força do vento... Antes de continuar, note, ó,
Se eu tenho 2 para baixo negativo, eu tenho menos 20 para baixo. Menos 20 para baixo, somando com mais 20 para cima, menos 20 com mais 20 dá 0. E aí significa que essa viga não vai fazer esse movimento aqui vertical. E aí ele diz que o somatório, que é essa letrinha bonitinha aqui, esse M estiloso, de todas as forças na horizontal, H de horizontal, é igual a 0. E agora ele está falando da vertical. Ele falou assim, olha, digamos que tem vento aqui, alguma outra ação na horizontal. Caso tenha, elas precisam serem anuladas e a somatória dessas forças será igual a 0. Alguma coisa soprando na horizontal, seria necessário ter uma força em sentido contrário a equilibrando. Então a gente pode expressar isso dizendo que a soma das forças na horizontal precisa ser nula. Assim como a soma das forças na vertical tem que ser nula também, que é o que ocorre aqui graças àquela força de 20 newtons que equilibra as duas forças que estão para baixo. Tá? Só que há uma terceira condição que, se não for satisfeita, vai fazer com que o objeto gire. Tá? E essa terceira condição a gente expressa da seguinte maneira. A soma dos momentos tem que ser igual a 0. Tá bom? Daqui a pouco a gente vai ver o que é um momento de uma força e como é que a gente pode descobrir se ele é igual a 0 ou não para uma determinada situação. Tá bem? Mas só para a gente antecipar aqui um pouquinho, o momento de uma força, a soma dos momentos de uma força num corpo seria iguais a 0, significa que o corpo não está girando nem para a direita, nem para a esquerda, nem para um lado e nem para o outro. Tá bem? Então agora vamos ver. Então, essa parte de momento de uma força, né, a 4 minutos do vídeo, nós vamos começar a entender na semana que vem, tá? Com calma. Com todos os detalhes, com muita calma, aí nós vamos começar a entrar para dentro da disciplina e ver alguns exemplos do dia a dia, tá? Na aplicação na área da arquitetura. Tá bom? Então eu vou tirar o videozinho. Para a gente não é uma aula muito longa, que é a nossa primeira aula, vocês vão achar que eu sou um professor chato. Vou voltar aqui, cadê onde eu estou? Quem sou eu? E alguém está pedindo para entrar agora. Agora já é. Bom, vocês têm alguma pergunta, alguma dúvida? Algum questionamento? Quer brigar comigo? É o momento agora. Eu tenho. Fala. Aquela barra ela tem que ser rígida o suficiente para não dobrar também, não é isso? Então, depende. Depende. O momento vai dizer se ela vai flexionar ou não. A gente chama de contraflecha. Se você olhar em algumas viadutos, tiver curiosidade, a partir dessa semana, comecem a observar o design estrutural. Você vai ver que, por exemplo, existem algumas pontes e viadutos que na parte de baixo você tem uma concavidade, uma barriguinha para baixo, tá? Você tem uma barriguinha assim, ó, para baixo. E tem algumas pontes e viadutos que têm arcos. Isso tem um motivo estrutural, tá? Tanto a barriguinha quanto o arco, que a gente chama de contraflecha, que é exatamente o que vai acontecer no momento fletor. De acordo com o estado do momento fletor, você vai ter que fazer uma contraflecha para compor. Por quê? Tem estruturas que você não pode, por exemplo, ela pode ficar reta. Se você concretar, ela faz uma barriga. Então, na verdade, você tem que fazer uma contraflecha, que quando você concreta, ela fica na posição desejada. Então, e outras estruturas precisam da contraflecha na parte do design do projeto, para poder evitar, de repente, tipos de movimentos que não seriam interessantes para o processo construtivo. Entendeu? Aí cai naquela coisa do projetista, do projeto, do arquiteto e do engenheiro. Né? Você, de repente, desenha uma estrutura lá em arco, tal, bonitinho, aí o cara faz o cálculo lá assim, vai dar merda. Aí o cara faz barriguinha. Aí tu, o quê? Que barriguinha é essa? Aí tu surta. Porque tu vê uma barriguinha onde não tinha que ter barriguinha. Mas, na verdade, o cara diz assim, se não tiver essa barriguinha, vai dar merda. É exatamente isso. Eu posso ter uma estrutura flexível, super flexível, mas se eu fizer os cálculos corretos, essa estrutura, bebê, vai ficar inteirinha, vai ficar retinha, sem nenhum problema. Sabendo aonde eu vou colocar as forças atuando sobre ela, ela não vai flexionar. Então, necessariamente, ela tem que ter um grau de rigidez, óbvio, mas não tão absurdo assim, porque aí vai na segunda parte da matéria, que é a parte de estudar os materiais. Aí você vai saber qual tipo de material que você pode aplicar com essa flexibilidade e que ela vai manter a leveza e, ao mesmo tempo, vai absorver, de repente, impacto.
né? Você, de repente, vai criar uma estrutura, uma passarela, que você precisa que ela absorva algum tipo de impacto, tá? Que ela não quer que ela seja rígida, ou então que você quer um material muito leve, mas que naturalmente esse material seria um material flexível, mas ali ele seria estável o suficiente. Quer ver um exemplo? Macarrão. Se você pegar um fiozinho de macarrão e dobrar, você vai ver que ele vai dobrar fácil. Agora, se você pegar uma quantidade razoável de macarrão, você vai sentir uma certa dificuldade para deformar. A mesma coisa cabo de aço. Se pegar um cabo de aço só, ele é molengo assim, cabo de aço. Agora, se pegar um seixo de cabo de aço e tentar dobrar, vai dar ruim. Então, qual é a característica, qual é o tipo de material, qual é o tipo de flexão, para onde ele vai ser aplicado, qual é o design do projeto, quais são as forças que vão estar atuando, entendeu? Isso tudo influencia na deformação ou não do teu material. Entendeu? Consegui explicar? Alguém? Ele ainda está aqui ainda? Você ainda está aqui comigo? Entendi. Aquela pedra, por exemplo, que estava representando a viga, ela poderia quebrar. Se de repente aqueles seixos rolados que estão ali em cima dela fossem pesados o suficiente, ela romperia. Não ia chegar a flexionar, mas ela ia romper. Ou seja, até a quantidade de seixos rolados que foram colocados ali em cima, o Empire State, né? É o caso do Empire State, perfeito. Bom exemplo. Tá? Que é todo construído de estrutura de ferro, né? E, enfim. E ele faz um movimento. O Empire State faz assim, ó, tchon, 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 tchon. Se você estiver lá em cima, faz um movimentozinho. Prédios mais altos, né? Acima de 30 metros, ele se movimenta. É bem gostoso. Para quem tem labirintite, é bem legal ficar lá em cima. Enfim. Alguma pergunta? Alguma dúvida? Outra? Abração. Fala comigo aí. Deixa eu ver se alguém fez alguma pergunta aqui. Que o povo escreve, o povo tem vergonha. Ah, aqui a NBR, ó. A Júlia, ela falou a 6119, ó, gente, do Pilar. Não. É claro ou é Viga? É 18. Não. Ah, é 18? É 18. Eu coloquei lá no grupo já, professor Ela. Ah, valeu. Obrigado. Show. Bom, enfim. Aí o povo escreve, gente, aí não dá para ouvir às vezes. É porque aparece para mim o chat quando eu boto a apresentação, fica a apresentação, eu perco vocês. Ele não se apresenta em duas telas. Esse aplicativo aqui. Aí eu não ouço, porque eu agora estou lendo aqui para saber se está tudo bem. Acho que está havendo junção de turmas, tá, gente? Eu acho que estão juntando tudo. Como é online, eles estão juntando a turma de Bangu com a turma de Bom Sucesso, enfim. Tá? Só para vocês saberem. Eu acho que é assim. É uma vantagem desse mundo atual. Tá bom? Professor, esse slide, ele vai estar no Clash? Vou passar. Eu só vou esperar mais ou menos, porque ainda está entrando aluno. Eu vou esperar mais ou menos umas 2 ou 3 aulas. Aí eu vou. Até porque eu modifico um pouco os slides, eu acrescento coisa. Tá? Que eu vejo, às vezes, eu falo um negócio na aula e falo assim, pô, por que não colocar isso aqui? Aí eu vou lá e acrescento. Então, geralmente lá para a 3ª semana, o slide está mais completo, aí eu mando para vocês. Só se caso eu esquecer, me cobrem. Aí eu mando no Classroom e mando no grupo do WhatsApp, que é mais rápido, né? Chega mais rápido para vocês. Tá? Outra pergunta? Any question? Não? Podemos finalizar essa aula. Semana que vem é faca na caveira. Semana que vem vocês querem que tenha intervalo ou posso ir direto até matar mais 8h30 aí? Só para saber. Pode falar. Pode ir diretão. Né? Porque a gente não precisa até parar e voltar. Né? Show. Professor, alguém perguntou sobre a prova. Sobre a prova? Em que sentido? Pode falar. A prova não é... A prova é uma prova geral para todo mundo. Tá? Não é uma prova individual, onde eu vou corrigir separadamente cada questão de cada um, não. Tá? O que a gente tem na APS, que eu peço muito para trabalhar em grupo, que foi o que eu expliquei logo no começo da aula, que trabalhar em grupo é importante, que você cria uma rede de contatos, né, de pessoas, você aumenta suas chances de inserção no mercado, aquelas coisas. Então, professor, eu acho que a pergunta ali da prova foi em relação como ela vai ser aplicada. Vou mandar para vocês no Classroom. Beleza.
Eu geralmente mando com 2 semanas de antecedência. 2 semanas antes 15 dias antes da prova. Tá? Aí eu mando 2 semanas, geralmente eu mando para o grupo do Zap e ainda mando no Classroom. Tá? Mas ela é discursiva, de marcar... Parte discursiva, parte objetiva. Tem cálculo tá? também? Parte de cálculo vai ter cálculozinho, gente. Essa matéria é uma matéria que tem cálculo, isso a gente não vai escapar, não. Tem muito cálculo. Professor, Entendeu? nesse período entre você enviar a prova e a gente ter que entregar ela, a gente pode tirar dúvidas sobre as questões ou é uma coisa que à não vontade, é fechada? contanto que não seja assim, tá certo, tá errado. Aí sim. não vai rolar, mas dúvida do tipo, professor, não entendi, isso aqui pediu o que aqui? Professor, eu tô fazendo assim, 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 que é um jeito diferente que eu entendi. Eu tô chegando nessa resposta, não vou dizer se a resposta está certa, só vou dizer que se aquela linha de raciocínio que você está seguindo é válida ou não. Porque às vezes pode ser cagada, literalmente, às vezes pode ser uma cagada. Você, de repente, seguir uma linha de raciocínio que, por acaso, para aquela questão em particular, para aquele detalhe em particular, sei lá, a regra de 3 falhou, entendeu? Por uma coincidência bizarra e esotérica. Mas aí eu vou dizer, olha, não, porque isso aqui foi uma coincidência. Não é assim, faz do método que eu te expliquei. Ou se um outro método, que às vezes você tem várias formas de você resolver a mesma solução, né? O mesmo problema. Isso não tem problema nenhum. Entendeu? Mas são perguntas assim, só não vou responder tipo, tá certo, tirei quanto? Tanto que eu peço, eu só corrijo no dia que envia a prova, tá? Então, pegou a prova 2 dias depois, já fez a prova e mandou, não vai cair na ideia que eu vou corrigir, não. Eu corrijo na semana de prova. É muito comum, até no mesmo dia da prova, né? Às vezes 10 horas, 11 horas da noite, quando eu vejo que todo mundo enviou, eu começo a e 1 hora da manhã já está lá no online. Se vocês me procuraram sondar sobre mim, eu levo menos de 24 horas para deixar as notas no sistema. Até mesmo porque o pessoal vai mandando as provas. Eu não espero para mandar o dia. Entendeu? O dia da prova, que é o dia do envio oficial, é o último dia para se enviar. Mas se eu enviar hoje e amanhã você já quiser botar no sistema, pouco importa. Eu já vou corrigindo e já vou deixando lá. Só não vou dizer o resultado, só não vou dizer se acertou, se o que fez, mas o resultado está lá. Entendeu? Tá ótimo, obrigada. Show. Mais alguma pergunta, crianças? Alguma pergunta? Não? Posso terminar minha aula? Todos concordam? Posso terminar? Pelo amor de Deus, eu preciso que vocês deem um ok, porque ainda não finalizou ainda. A gente tem mais meia hora. Tá ok, professor? Pode sim, professor. Valeu. Posso? Então tá bom. Valeu, gente. Então, muito obrigado. Um beijo e um queijo. E semana que vem, faca na caveira. Valeu, professor. Valeu, gente. Valeu. Até a próxima. Só vou tirar minha cara daqui, tá? E vou tirar da gravação. Para vocês não ficarem olhando minha cara feia enquanto vocês saem.